Olá, meu nome é Matias Costa Escolaro e eu estou aqui com os presentes alunos Jéssica Sais, João Gabriel Bento e Luiz Bastos para falarmos um pouco sobre o manejo alimentar da tainha, com o nome científico de Mudiuliza. Oi, meu nome é Luiz Guilherme e agora eu vou apresentar os assuntos que vamos tratar neste trabalho. Bom, inicialmente, eu e meu grupo vamos falar sobre a exigência nutricional da tainha, que significa os nutrientes necessários para o bom desenvolvimento da espécie. Depois, vamos falar um pouco sobre a exigência proteica, que vai nos dizer o quanto é necessário de proteína para o crescimento da espécie apresentada, no caso a tainha, as características de racionamento, como a frequência alimentar e as exigências nutricionais, também serão discutidas. O tipo de alimentação ideal para a espécie que ela melhor se adapta. A temperatura ideal para o bom desenvolvimento da tainha. E, por fim, a ração que escolhemos como a melhor para esse tipo de manejo. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a espécie Mudiuliza. Essa é a designação vulgar de várias espécies da família de Mugilidius. Eles distribuem-se por todo o mundo, ocupando águas costeiras, temperadas ou tropicais, existindo algumas espécies que vivem também em água doce. Bem, a tainha é um peixe largamente utilizado na alimentação humana. Por exemplo, desde a época do Império Romano, se faz presente na dieta mediterrânica. A tainha ainda tem a vantagem de ser criada tanto em água doce quanto em água salobra, ampliando as alternativas de empreendimento para o produtor e, portanto, para o seu manejo. Oi, professor, eu sou o João Gabriel Bento e agora eu vou falar um pouco sobre a exigência nutricional da tainha. Então, o primeiro passo para determinar a exigência nutricional de uma espécie é estimar a exigência de proteína, porque ela possui grande importância biológica e é o mais caro da dieta, desempenhando várias funções, como a atividade enzimática, o transporte pela hemoglobina, proteínas nutrientes e de reserva, proteínas do movimento, como a miosina e a actina, proteínas estruturais de defesa e reguladoras, como os hormônios. As exigências de proteína pelos organismos estão relacionadas com os hábitos alimentares, o tamanho do peixe e a funcionalidade do aparelho digestório. Animais carnívoros exigem alta quantidade de proteína na dieta, para que sejam obtidos os aminoácidos necessários para a síntese proteica e glicose para atender demanda energética. Já outras espécies, como as onívoras, elas são capazes de manter as taxas de crescimento quando alimentadas com dietas contendo 30 a 40% de proteína bruta. Bom, agora vamos falar um pouco sobre as características do arraçoamento para a tainha, e mais especificamente no seu período juvenil. Em uma pesquisa feita, foi concluído que a exigência proteica das tainhas no período juvenil é de 35,8 de proteína bruta, após testes concluídos em tanques de piscicultura. As tainhas foram alimentadas com 5 dietas, com 3 repetições cada, sendo cada unidade composta por um tanque de 50 litros com 50 juvenis no peso inicial de 1,17 com um erro médio de 0,02 gramas e 4,34 centímetros com erro médio de 0,03. As 5 dietas isocalóricas foram formuladas para conter os níveis crescentes de proteína bruta de 30, 35, 40, 45 e 49% e 18,7 megajoules por quilograma de dieta. As dietas foram oferecidas até a saciedade 5 vezes ao dia durante 35 dias. Então, agora falando um pouco a respeito sobre a alimentação da tainha, ela é uma alimentação que pode ser natural. Sendo assim, o próprio adubo orgânico presente no viveiro do peixe pode ser suficiente para a engorda da espécie, no caso a tainha. Com isso, reduz muito os custos de produção do peixe, que é pouco exigente no consumo de proteína. E a tainha ela também não tem uma ração específica, sendo assim ela aceita bem as opções exigentes no varejo para outras espécies aquáticas.
O hábito alimentar da tainha se diferencia de acordo com a fase da espécie, ou seja, ele varia muito quando ele é um alevino até a vida adulta. E passando de planctófagos, que é a fase que eles comem plâncton, a heliófagos, que é a fase que eles comem corpos betônicos, né? Que são pequenos crustáceos ou larvas de insetos, entre outros. E também podem atingir cerca de 1 metro de comprimento, com peso em torno de 6 quilos. Essa espécie é eurialina e euritérmica, ou seja, ela suporta bem condições de confinamento, aceita com facilidade alimentos artificiais e é possível que sua produção seja feita em sistemas de mono e policultivo, com outras espécies de peixes e crustáceos. Temperatura. A tainha tem boa adaptação em regiões de clima temperado e tropical, possibilitando seu desenvolvimento em todo o território nacional. No Nordeste, porém, a atividade pode ser mais vantajosa, pois a espécie tem crescimento acelerado em águas mais quentes, apesar de precisar de baixa temperatura para reprodução. Embora também possa ser criado em água doce, os melhores resultados da atividade têm sido obtidos na salgada, que por sua vez não exige correções de pH, dureza e alcalinidade. Ração escolhida para nossa espécie, a tainha, foi Guabitec inicial 1 milímetro. Indicação para a ração foi para alevinos. Forma física esfusado. Peso 25 kg. Níveis de garantia. Umidade máxima 100 gramas. Proteína bruta mínima 450 gramas. Extrato étereo mínimo 80 gramas. Fibra bruta máxima 30 gramas. Matéria mineral máxima 160 gramas. Bom, eu, em nome do grupo, gostaríamos de agradecer pela atenção de todos vocês.